Saudações! Farei mais alguns testes com o software Leviathan versão 3.0 que foi desenvolvido em linguagem de programação orientada a objetos Lazarus, que é software livre. Vou utilizar para os testes o site Só Matemática, mas primeiramente vou abrir o software. Informe o dividendo e o divisor. Aumentar o volume do som. Então, estamos aqui no site Só Matemática, o assunto MDC, né, máximo divisor comum. Vou fazer alguns testes aqui com o software. Vou digitar esses valores, né, 12, 18, 12, 18. MDC 6. O imbatível professor Pablo informa que o máximo divisor comum foi 6. O ilustre professor Pablo informa que o mínimo múltiplo comum foi 36. Agora eu vou testar estes exercícios, esses exemplos aqui, né? 6, 12. 16. O imbatível professor Pablo informa que o máximo divisor comum foi 6. O ilustre professor Pablo informa que o mínimo múltiplo comum foi 12. Agora 12 e 20. 12, 2, 20. O imbatível professor Pablo informa que o máximo divisor comum foi 4. O ilustre professor Pablo informa que o mínimo múltiplo comum foi 60. 2, Essa linha aqui 20, 2, 24. O imbatível professor Pablo informa que o máximo divisor comum foi 4. O ilustre professor Pablo informa que o mínimo múltiplo comum foi 120. Agora essa linha. 12, 12, 20. 2, 20. Só tem dois campos, mas eu posso processar 3 números sem problema nenhum. É só retroalimentar o sistema. O imbatível professor Pablo informa que o máximo divisor comum foi 4. O ilustre professor Pablo informa que o mínimo múltiplo comum foi 60. Agora eu retroalimento o sistema. Digito o número que faltou. 2, 24, 4. O imbatível professor Pablo informa que o máximo divisor comum foi 4. O ilustre professor Pablo informa que o mínimo múltiplo comum foi 24. Agora essa linha. 6, 6, 12. 12. O imbatível professor Pablo informa que o máximo divisor comum foi 6. O ilustre professor Pablo informa que o mínimo múltiplo comum foi 12. Agora eu retroalimento o sistema com o número que faltou. 15, 6. O imbatível professor Pablo informa que o máximo divisor comum foi 3. O ilustre professor Pablo informa que o mínimo múltiplo comum foi 30. 36,90. 3, 36, 9, 90. O imbatível professor Pablo informa que o máximo divisor comum foi 18. O ilustre professor Pablo informa que o mínimo múltiplo comum foi 180. 48,30. 4, 48, 3, 30. O imbatível professor Pablo informa que o máximo divisor comum foi 6.
O ilustre professor Pablo informa que o mínimo múltiplo comum foi 240. Aqui ele está falando de números primos entre si, né? Vamos lá. 3, 5, 35, 2, 24. O imbatível professor Pablo informa que o máximo divisor comum entre os algarismos passados como parâmetros foi 1, logo podemos concluir a primalidade entre eles. O mínimo múltiplo comum é 840. Os números são primos entre si quando o máximo divisor comum é 1. Não é o caso desses dois aqui, ó, 35 e 21. Não é o caso deles. 3, 35, e 21. 2, 21. O imbatível professor Pablo informa que o máximo divisor comum foi 7. O ilustre professor Pablo informa que o mínimo múltiplo comum foi 105. Vamos ver esse aqui. 6, 18 e 30. 6, 1, 18. O imbatível professor Pablo informa que o máximo divisor comum foi 6. O ilustre professor Pablo informa que o mínimo múltiplo comum foi 18. 3, 30, 6. O imbatível professor Pablo informa que o máximo divisor comum foi 6. O ilustre professor Pablo informa que o mínimo múltiplo comum foi 30. Pois é, tudo certinho, né? Passou em todos os testes. Este software não foi produzido por críticos do Paulo Freire. Quem produziu o software não está entre os críticos do saudoso Dr. Enéas. Quem produziu o software não defende a ideologia de fake news. Quem produziu este software fui eu. Desenvolvedor, professor Pablo, de Tecnologia Educacional e Matemática. Também conhecido como Mestre Máximo ou simplesmente Mestre dos Mestres. Eu tenho 48 anos e o meu computador é mais avançado e o meu sistema operacional mais moderno do que aqueles utilizados no laboratório do último colégio onde estive lotado, Colégio Assis Olinda. Quero lembrar que eu não estou e nunca estive envolvido em operação de caixa 2 e também nunca estive envolvido em licitação deserta, certo? Ou seja, quem deveria ter sido interrompido era eu. Eu vou disponibilizar em algum local desse vídeo meu nada consta, minha certidão negativa funcional, a lei da responsabilidade fiscal, bem como um vídeo sobre alguns políticos do nosso estado, tá certo? Por hora é isso aí. Muito obrigado e até a próxima.